Nessa aula a gente vai falar agora sobre o planejador de palavras-chave no Google Ads, o mais conhecido aí em inglês como Keyword Planner. Então, onde a gente vai poder fazer a busca das melhores palavras-chave para você que está começando, na verdade ainda não tem ideia do que seria o ideal dentro do seu negócio, dentro do seu conjunto. Essa ferramenta é muito interessante e a gente vai falar um pouco sobre a teoria dela e depois a gente vai ver como funciona na prática na ferramenta lá do Google Ads, para poder você buscar as suas palavras-chave. Eu vou te dar alguns insights também aí de como poder fazer isso da melhor forma. Então vamos lá, quais são as principais funções? Você vai descobrir novas palavras-chave. Então assim, o Keyword Planner, o planejador de palavras-chave, foi se aprimorando ao passar dos anos. E hoje você pode tanto pesquisar palavras-frases relacionadas aos seus produtos ou serviços, e onde a ferramenta de pesquisa do Google de palavras-chave ajudará você a encontrar aquelas mais relevantes para a sua empresa. Então, a ferramenta de pesquisa da palavra-chave mostra com que frequência algumas palavras são pesquisadas no Google e como essas consultas mudaram ao longo do tempo. Então, você consegue fazer a pesquisa até ao longo do tempo, mais ou menos, e os insights que você vai poder ter para o seu negócio. Com isso, é possível restringir sua lista de palavras-chave àquelas que você realmente quer. Então, por exemplo, ele dá uma ideia, mais ou menos, quando você coloca uma palavra-chave varejista de roupas, do tipo de, como é que era anteriormente, por exemplo, atualmente, por exemplo. Então, assim, de acordo com a data específica que você está, quantas milhões, por exemplo, de pesquisas foram feitas por essa palavra-chave, por exemplo, que o Keyword Planner tem esse poder de poder estar te mostrando essa expectativa, essa ideia mais ou menos de como é que foi e como será e como é. Veja estimativas de lance. O planejador de palavras-chave fornece também estimativas de lance sugerido para cada palavra-chave. O que seria isso basicamente? Existe um lance ideal para você indicar para o Google que você quer dentro dessa palavra-chave. Por exemplo, na prática a gente vai entender que se você tem uma estimativa entre R$2 a R$8, isso quer dizer que essa palavra-chave, o máximo que já foi gasto para poder ela estar no topo das pesquisas do Google seria em torno de R$8. Então o Google sugere que você fique entre esse valor, na verdade, de R$2 a R$8, por exemplo. Então, assim você pode determinar para ele o seu orçamento de publicidade dentro do seu objetivo. Então, quanto mais verba você tiver, claro, o ideal não seria colocar acima de R$8, porque você vai estar gastando, na verdade, dinheiro à toa, já que o mais caro que foi utilizado para determinada palavra-chave seria o valor de R$8. Então, por exemplo, ele dá um lance sugerido para a palavra-chave loja de roupas, por exemplo, que seria R$1,72. E assim vai, a cada palavra-chave que você vai colocando. Então, faça o seu plano. Depois de encontrar as palavras-chave desejadas utilizando o Keyword Planner, você pode adicioná-las ao plano de publicidade que você tem. Depois você pode também salvar para poder ter uma referência futura e também vai compartilhar com a sua equipe de negócios. Então, assim, eu vou, dentro desse curso aqui, criar, na verdade, um conjunto de palavras-chave tanto poderosas para poder você estar utilizando dentro do nicho de negócios imobiliários, e você vai entender como foi que eu criei essa lista de palavras-chave, tanto palavras-chave para você encontrar seu negócio, como também para otimizar, negativando essas palavras-chave também. E isso você pode fazer utilizando, sem dúvida, o Keyword Planner, o planejador de palavras-chave do Google. Então, por exemplo, você vai poder entender que a palavra-chave loja de roupas tem uma concorrência média ou uma concorrência baixa ou uma concorrência alta. O varejista de moda, por exemplo, baixa. Então, para que isso é interessante? Quanto maior a concorrência, sem dúvida, maior o valor que você vai ter que gastar para poder você estar no topo das pesquisas do Google. Então, isso é importante, por isso é importante que você estude direitinho no planejador de palavras-chave. Então, vamos lá então, como acessar o planejador de palavras-chave? Vamos abrir aqui a ferramenta, o Google Ads, e aí você vai poder ter uma noção de como é que a gente pode fazer. Você vem aqui, ó,
quando você estiver na página principal da plataforma do Google Ads, você vem aqui em ferramentas e configurações, você vai escolher aqui em planejamento, planejador de palavra-chave, e aqui você vai abrir, descobrir novas palavras-chave, ver ideias de palavra-chave que podem ajudar você a alcançar pessoas com interesses nos seus produtos ou serviços, ou você pode simplesmente ver o volume de pesquisas e previsões, desde que você inclua, por exemplo, uma palavra-chave que você imagina que seja uma palavra-chave ideal para você. Então veja o volume de pesquisas e outras métricas históricas, além de previsões sobre o possível desempenho delas. Então eu te dou algumas ideias também, se você quiser explorar um pouco mais, você pode simplesmente clicar aqui, e você vai ver mais ou menos como usar o planejador de palavra-chave. Mas aqui a gente vai ver mais ou menos como é que a gente pode fazer. Então existem essas duas formas de uso, na verdade, do planejador de palavras-chave. Uma delas é clicando aqui, descobrir novas palavras-chave. Então vamos clicar aqui para poder a gente entender. Ele dá um exemplo aqui, entrega de comida, mas como a gente está, por exemplo, estudando mais acerca do ramo imobiliário, a gente pode colocar apartamento à venda. Então dentro do Brasil, não, a gente pode colocar o local específico que a gente quer. Se a gente está colocando aqui o imóvel em Santo André, a gente coloca aqui, área de segmentação. Deixa eu ver, a gente quer tirar o Brasil, que a gente não quer utilizar o Brasil. A gente pode colocar também São Bernardo do Campo, que é bem próximo. Por exemplo, a gente pode colocar também São Caetano. Tem alguns clientes também que vêm dessa região. E aqui vamos salvar. Se você quiser, você pode utilizar um domínio para usar como filtro. Então, se você não tem site, se você quer, por exemplo, começar no Google e já, mesmo sem site, você pode, por exemplo, pegar um domínio de um concorrente seu, de alguém que esteja vendendo. Ou se você trabalha para uma empresa que já tem um site, você quer fazer anúncios para essa própria empresa, você pode utilizar o próprio domínio dessa empresa. Como eu já tenho o site aqui, você pode ver os resultados, mas eu prefiro colocar, na verdade, o próprio site da empresa para a gente poder trabalhar a partir daqui. A gente vai ver os resultados e vamos ver o que tem trazido, o que o Google diz para a gente que seria ideal. Então vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo ampliar um pouco isso daqui. Esses, por exemplo, já estão na conta comprar apartamento. Esse aqui, comprar apartamento, não tá. Então ele dá mais ou menos aqui uma ideia. Vamos lá, vamos começar daqui. Aqui no caso é o nome da palavra-chave que está sendo utilizada. A gente pode abrir um pouquinho aqui para poder a gente ver ela. Então você clica aqui, quando ele fizer esse movimento aqui com duas setinhas, você consegue ter o controle mais ou menos para frente ou para trás. Deixa eu tirar isso daqui para a gente expandir e a gente explorar um pouco mais. Então, média de pesquisas mensais, apartamento à venda, olha só. Então, tem uma média de 1000 pesquisas mensais. Então, por exemplo, comprar apartamento 210, apartamentos para venda 90, apartamento para comprar 170, apartamento para vender 90, apartamento à venda 50, apartamento à venda. E aí você vai explorando. Aqui ele já dá, por exemplo, se a concorrência é alta, média ou baixa, por exemplo. Então aqui ele explica um pouco. A concorrência apresenta o nível de concorrência do posicionamento do anúncio para determinada palavra-chave. Esses dados são específicos para as opções de segmentação de local e da rede de pesquisa que você selecionou. O nível de concorrência baixo, médio ou alto é determinado pelo número de anunciantes que definem lances para cada palavra-chave em relação a todas as palavras-chave do Google. Você verá um traço negativo se não tivermos dados suficientes, como esse daqui, por exemplo. Então vamos lá. Se a gente for colocar, por exemplo, aqui, lance na parte superior da página. Então, os menores valores que foram utilizados para cada uma dessas palavras-chave, por exemplo, aqui, 3, 11, por exemplo, R$1, R$10 para essas daqui. Então, o máximo que você poderia colocar como lance para uma palavra como essa daqui seria o quê? R$11,93. Não tem necessidade, na verdade, de colocar um pouco mais de lance para essa palavra-chave, para que você apareça um pouco mais. E depois a gente vai fazer uma aula específica para poder a gente estar fazendo essa otimização a partir do lance em cada uma das palavras-chave que a gente entende que estão sendo de maior potencial para poder a gente trabalhar dentro do Google, tá?
Então vamos lá. Apartamento para comprar, apartamento para vender. Então, se a gente, por exemplo, entende aqui que eu já incluí algumas palavras-chave e a gente precisa colocar mais uma, por exemplo, ó, vamos colocar essa daqui, basta a gente clicar, a gente está vendo, por exemplo, aqui entre essa daqui, como não está na conta, a gente pode colocar, por exemplo, dentro do conjunto de anúncios, certo? Cadê? Deixa eu ver, campanha existente, a gente vai colocar, a gente vai procurar a campanha. Deixa eu fazer o passo a passo aqui, ó. A gente primeiro clica, vamos imaginar que venda de apartamento também, ó, essa daqui também esteja dentro. Essa daqui tá bem cara, na verdade, né? De repente, para o que eu tô buscando, talvez não seja interessante eu estar colocando uma palavra que tenha uma variação tão grande assim. Essa daqui também tem uma variação bem grande, olha só, não está na conta. Preço de apartamento, ó, aptos à venda, por exemplo, isso aqui já tem 30 pesquisas mensais e eu não estou utilizando, eu vou colocar também, porque tem, ó, um custo bem inferior às outras palavras-chave. Então, comprar um apartamento, por exemplo, acho que seja interessante colocar, são muito poucas pesquisas, mas vale a pena também. Preço de apartamento não, deixa eu ver, apartamentos para, também não, comprar apartamento, cobertura com piscina em Santo André, tem poucas, mas na verdade eu não tenho cobertura com piscina, então acho que essas daqui já são interessantes. Então vamos lá, eu vou buscar aqui o plano, que é na campanha existente, vou clicar na campanha que eu quero, vou clicar no conjunto aqui também, eu vou clicar nele, não vou colocar correspondência ampla, eu vou querer uma correspondência exata, assim como eu vou mostrar depois para vocês como é que a gente vai fazer, porque assim, quando a gente tem um pouco menos de verba, talvez a correspondência exata seja a mais interessante para usar na campanha, e nas próximas aulas eu vou estar explicando para vocês exatamente como otimizar a sua campanha a partir de uma correspondência exata da sua campanha. Então eu vou escolher isso daqui, e aqui agora você vai adicionar palavras-chave. Adicionando as suas palavras-chave, 3 palavras-chave foram adicionadas à sua campanha. Beleza, já coloquei a partir do Keyword Planner, a partir do planejador de palavras-chave. Então eu já coloquei, ó, aqui ele vai colocando mais algumas palavras-chave que são interessantes. Não quero terreno, não quero trabalhar com a cobertura à venda, de repente é uma palavra-chave interessante. Se a gente colocar, por exemplo, ó, como eu acabei de colocar, deixa eu ver aqui, e aí você vem aqui, ó, ele deu uma opção. Se eu vier aqui para ver os resultados, a gente já vai ter uma noção aqui de tudo que é referente à cobertura. Como eu trabalho com cobertura também, eu posso estar colocando, deixa eu ver, ó, aqui por exemplo, cobertura à venda. E aí, que mais? Apartamento cobertura, também interessante. Cobertura apartamento, cobertura Santo André, apartamento com cobertura, apartamento cobertura com piscina, cobertura de apartamento, cobertura à venda. Deixa eu ver, cobertura à venda Santo André, cobertura Santo André, cobertura Parque das Nações. Olha, cobertura Parque das Nações, interessante. Tem até 20 aqui, ó. Cobertura com piscina, cobertura para vender, vender cobertura, coberturas à venda. Olha que legal. Apartamento, cobertura à venda, venda de cobertura, cobertura à venda Santo André, cobertura para apartamento, cobertura para venda, piscina. Acho que essa daqui só pra gente, só título de didática mesmo, acho que já dá. Então vamos lá. Campanha, a gente vai escolher mais uma vez a campanha. O conjunto de anúncio do Miró, ele já escolheu, na verdade, aqui automaticamente. Olha lá, conjunto de anúncio Miró. Eu quero a correspondência exata, mais uma vez, não quero nada de amplo. E vou adicionar as palavras-chave. Ele está aqui, ó, adicionando suas palavras-chave. Pronto, 7 palavras-chave foram adicionadas à sua campanha. Beleza? Então é isso. Falando dessa parte inicial das ferramentas, aqui você vai vendo também se tem mais alguma que seja relevante para você refinar. E aí você volta aqui no planejador de palavras-chave e vamos ver mais ou menos aqui, ó, o volume de pesquisas que você pode fazer, mas eu acredito que de repente é uma aula já posterior para poder a gente estar aprendendo um pouco mais sobre o planejador de palavras-chave. Então, essa daqui vamos deixar aí dando foco, como descobrir novas palavras-chave no planejador de palavras-chave. Então, força na peruca e até a próxima aula, pessoal.